No momento em que você estiver assistindo esse vídeo, Pedro Caixinha já pode ter sido anunciado como novo técnico do Grêmio. E para contar a respeito de como está sendo essas negociações, a gente vai trazer alguns detalhes. Luiz Felipe Scolari faz parte, está sendo cogitado ou cotado para como ser o novo coordenador técnico do Grêmio, e as negociações, contratações, jogadores procurados. Quem pode aparecer nesse time do Grêmio para a temporada 2025 com o técnico português? Deixa eu te contar isso, mas eu preciso do seu like. Se inscreva no canal aí, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo para eu continuar trazendo notícias e informações do Grêmio todos os dias e repercutindo o ambiente do tricolor para todos vocês. Ó, conto com a moral de vocês, e se quiserem também, o meu @ no Instagram tá lá, sigam lá e dá essa moral. Porque olha só, Pedro Caixinha, todo mundo está noticiando, né? O Eduardo Gabardo foi quem falou a respeito, que está acertado e o Grêmio deve anunciar a qualquer momento. Talvez, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já tenha sido anunciado como o novo técnico do Grêmio. Pedro Caixinha está em Portugal neste momento. E ele, como eu trouxe até no meu Instagram, tem um Reels lá no meu Instagram falando a respeito. E ele vai trazer para o Grêmio junto um auxiliar técnico e o seu preparador de goleiros. Eu tinha feito um vídeo aqui no canal a respeito da possibilidade do Pedro Caixinha estar mais próximo, justamente por conta da comissão técnica. O Grêmio não consegue acertar com um preparador de goleiros, mas tem um preparador físico. E o Pedro Caixinha tem um preparador de goleiros que trabalha com ele, mas não tem um preparador físico. O preparador físico dele acabou deixando ele nessa última temporada, não trabalhar mais junto. Então essa ligação pode ser que tenha ocorrido e facilitou também esse processo. Um outro detalhe importante é a forma de como ele atua e os seus valores que vão repercutir, no caso, seus rendimentos para ele e para sua comissão técnica que estará a cargo do Grêmio. Ou seja, isso facilitou um acerto com Pedro Caixinha. O contrato não foi assinado, ainda não foi. E o Grêmio prepara tudo isso para anunciar. A possibilidade até sexta-feira foi o que os dirigentes do Grêmio me passaram, mas eles não me deram o nome do treinador. Então, Pedro Caixinha, indo no que diz o Eduardo Gabardo, vou seguir essa linha de raciocínio dele, que Pedro Caixinha será anunciado o novo treinador. Como ele joga, qual é a ideia dele de trabalho e por que o Grêmio também acertou com ele, um dos motivos que facilitou. Na sua análise, que o Grêmio buscava um treinador de ponta muito mais renomado e os valores ultrapassaram. O Tite queria 2 milhões, mas não chegou a acertar o valor, mas ele ganhava 2 milhões do Flamengo. Então ele recusou a possibilidade de negociar com o Grêmio. Hernan Crespo seria um outro nome forte para assumir, mas ele fez algumas exigências que o Grêmio não conseguiria cumprir. E aí o Grêmio foi para outras opções. Aí veio o Fábio Carille por conta da ideia de trabalho. O Grêmio sofre muito gols, não precisaria ter uma dificuldade de fazer contratações para essa temporada, poderia fazer uma renovação com alguns jogadores que estariam prontos para sair, e aí utilizaria jogadores da base e fazia um sistema diferente de jogo. Não caiu muito bem para a torcida. Aí veio o Pedro Caixinha com essa ideia, que é um cara revolucionário, gosta de atuar com jovens jogadores. O perfil dele no Bragantino era de jogadores jovens, e ele levou o Bragantino em 2023 à 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Esse ano não conseguiu tão bem, até porque ele perdeu peças importantes no time. Léo Ortiz, principalmente, era o zagueiro, que era o xerife do time dele. Saiu para o Flamengo e isso fez com que o Bragantino acabou não contratando, repondo jogadores à altura. E aí o treinador tinha que se virar nos 30 ali, como a gente gosta de dizer, mas não conseguiu fazer com que o time ganhasse os jogos que precisava. Ele mais perdeu, mas focado no seu ritmo de trabalho, na sua ideia e no seu planejamento. Portanto, já se fala que teve uma indicação do Pedro Caixinha para contratar um jogador, e seria Juninho Capixaba, que já passou pelo Grêmio. O Grêmio trouxe do Corinthians, e aí ele teria indicado. Isso quem falou, se eu não me engano, foi o Pedro Espinosa na Bandeirantes, deu essa informação junto com o Bruno Soares, que o Juninho Capixaba foi procurado
para ser o lateral esquerdo do Grêmio. É um jogador que sabe apoiar muito bem, faz as duas funções, tanto de lateral quanto de extrema, e jogou muito bem com ele, caindo pelo meio, né? Fez aquele time do Bragantino circular mais, tendo uma facilidade com o lateral que apoia bastante. No Grêmio ele não foi bem, ele teve um início bom, mas depois acabou sucumbindo, e aí a torcida pegou no pé e ele acabou saindo do Grêmio, e isso facilitou uma saída dele. Agora pode ser que com o Caixinha ele retorne. O estilo de jogo dele, a ideia de jogo dele é com jovens jogadores, um grupo que sabe trabalhar posicionalmente, né? Um time posicional, assim, um esquema mais detalhado com as movimentações e que faz com que ele ganhe espaço aonde a bola está. Ele fecha o espaço, vamos explicar dessa forma. Então, quando o time está atacando, ele acaba fechando aquele espaço em grupos, né? E não deixando uma marcação homem a homem, enfim. Uns falam que é marcação por zona, e ele gosta de falar em termos de fechar o espaço do adversário para não deixar ele atuar. E aí o Grêmio teria alguns jogadores que precisariam contratar, jogadores de marcação, de força e velocidade, como ele gosta. Mas também tem jogadores da base que podem ser utilizados, e com isso o Grêmio ganharia um certo fôlego na folha salarial. Se eu não me engano, foi o César Cidade Dias que trouxe isso, inclusive falou em termos de valores, que ele mais a comissão técnica estaria sendo trazida para o Grêmio na casa um pouco mais de 500 mil reais. Eu já consegui com uma outra pessoa que o valor dele com a comissão técnica bate em 800 mil. Bom, o Grêmio pagava quase 1,5 para o Renato, já tem um fôlego na folha aí para trabalhar, no caso, ou contratações, ou até economizar, pensando nessa forma. Sobre contratações, o Grêmio não tem 3 zagueiros, não tem 3 laterais, né, até porque estaria liberando o Reinaldo e o Mike, o Fábio saiu, e aí daria espaço para jovens. E o Grêmio tem no grupo de jovens no Sub-20 jogadores de força e velocidade. Até o próprio Gustavo Martins e Nathan Felipe são jovens que não jogaram, não ganharam suas oportunidades como deveriam. Alguns vão dizer que ganharam e não corresponderam. Mas o fato é que o jogador precisa ter 2, 3, 4, 5 jogos para poder ele realmente fazer uma diferença dentro do campo, mostrar a sua qualidade. Não é simplesmente tu pegar 15 minutos e dizer que ganhou a oportunidade. Eu penso dessa forma. Não é toda hora que surge um Ronaldinho Gaúcho que com 15 minutos ele estraga um jogo de eliminatórias de Copa do Mundo. Mas, enfim, o Grêmio precisa fazer com que os jovens apareçam mais e ganhem notoriedade, e também faça com que os jovens gerem resultado desportivo e financeiro para o clube. Esse é o objetivo para poder concorrer com os grandes, com o SAF. E ao mesmo tempo, tu utilizando os jovens, tu vai ganhar vitalidade no time. Não quer dizer que o Grêmio vai usar os jogadores sub-20. O Grêmio vai utilizar jogadores com uma idade bem mais baixa do que normalmente estaria utilizando. Então, jogadores cascudos, como se diz, acima dos 30 anos, vão ter menos espaço. Então, aqueles de média idade para a idade baixa vão ter um pouco mais de espaço. E aí a gente fala de Aravena, fala de Arezzo, fala de Monsalve. Aí o Nathan Fernandes, que é o que está na thumb, ele pode ganhar um espaço melhor, já que o próprio Caixinha indicou ele para o Bragantino em março para abril desse ano de 2024 para fazer a contratação. O Bragantino veio com um aporte de 4,5 milhões de euros e o Grêmio recusou. O Grêmio pedia 7 milhões por um percentual do passe e as coisas não evoluíram. Talvez até o Nathan Fernandes, que depois daquele processo acabou caindo, né? Não rendendo tanto, pode ter sofrido com essa proposta que chegou e não foi vendido e tenha dado uma desanimada. Agora, com esse treinador, quem sabe ele não possa ser um dos protagonistas. Quero dizer que seja um pouco mais aproveitado, não o protagonista do time, mas que seja mais aproveitado e volte a dar resultado, que para o futuro ele possa ser vendido pelo Grêmio, ter dado resultado tanto desportivo quanto financeiro. E o desportivo é ganhar título, campeão gaúcho, daqui a pouco vai numa Copa do Brasil e final do ano o Grêmio consiga fazer algo nesse sentido, que são os jovens que estão atuando no Grêmio hoje com uma facilidade melhor para isso. E aí eu já citei várias vezes aqui outros jogadores que estão
no sub-20 do Grêmio, assim como o Alisson, que já treina no profissional, o Igor Serrote, lateral direito, que também já treina. O Grêmio tem um volante chamado Kaique, que é um primeiro volante de força, marcação forte, que sabe sair jogando com velocidade. O Zé Guilherme, que está afastado, talvez consiga resolver esse problema, que é o lateral esquerdo. E aí do meio para frente ainda tem o Guga, que é um atacante, né, centroavante, joga de centroavante também, e o Jardiel. Estou falando aqui nomes. Quem sabe Riquelme aparece, já que Bruno Cheirão era uma das joias e está fora do Grêmio. Gurizada, olha só, eu acabei não falando sobre o Filipão. Eu resolvi dar uma olhada aqui em todo o vídeo de novo e vi que eu não tinha comentado sobre o Filipão. Então, só para vocês saberem, o Filipão ainda está em Porto Alegre, a informação é do Alex Bagé, e ele estaria nesse final de semana viajando para Portugal, onde vai passar as festas de final de ano com a família. E o Pedro Ernesto Nadim fala que dia 5 de janeiro o Filipão estaria aqui. Mas o Eduardo Gabardo, estou aqui trazendo informações e dando os créditos para todos, confirma que o Filipão foi procurado pela gente do Grêmio, conversa, dá palpites, dá informações, coloca situações onde o Grêmio poderia se aventurar, mas ainda não teve o convite para ser coordenador técnico do Grêmio. Eduardo Gabardo. Então, só para trazer para vocês. Segue a gente. O que vocês acharam? Pedro Caixinha, novo treinador, com tudo isso que eu passei para vocês, valeu a pena? Vale? Vai ter aproveitamento? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.